Estamos de volta com o Livre nesta terça-feira, num bate-papo especial, muito mais que uma entrevista, é uma conversa, uma aula com Augusto Nunes. E quem faz a pergunta agora é a Angélica. Prometo falar menos na resposta. Augusto, você estava relembrando alguns episódios aí da ditadura militar, assassinato do Vlado e outros também. Eu queria saber, quando você vê essas manifestações hoje, onde as pessoas estão indignadas e misturam tudo, a Lava Jato, o Mensalão, enfim, tudo que tem acontecido de errado, de ruim nos últimos anos no país, a corrupção sistêmica. E aí, nessas mesmas manifestações, as pessoas pedindo a volta dos militares ao poder. O que você sente? Acho uma completa loucura e a prova do desconhecimento da história. São pessoas que não viveram o regime militar. Tanto que eles dizem assim, não, lá naquela época ninguém roubava. Não, o roubo não podia ser noticiado. Construíram, imagine o que foi a construção da Transamazônica ou da ponte Rio-Niterói para ficar em 2 exemplos. Acho que essas pessoas não têm memória ou não têm cabeça. Acho um absurdo. Mas vejo com muito entusiasmo a volta do povo às ruas. Quer dizer, o povo brasileiro tem que entender que é ele o protagonista da história. Em 68, nós nos julgávamos protagonistas da história e não éramos. Agora, o povo tem que tomar o freio nos dentes e construir o país que ele acha que merece, e merece, porque é quem paga a conta. A minha restrição ao governo do PT, por exemplo, eu sempre repito, é muito mais de ordem moral do que política, porque eu não acho que seja um partido de esquerda. E acho que a Lava Jato até provou isso aí, que eles gostam bastante de negociar com capitalistas. Mas o povo nas ruas é quem vai decidir. Porque quando o povo se manifesta, o Congresso fica mais ajuizado, o Executivo passa a agir com mais eficiência e o próprio Judiciário deixa de ser tão arrogante e começa a votar com mais sensatez. Augusto, você comentou há pouco que o seu pai foi 4 vezes prefeito de Taquaritinga, né? Eu queria saber em que medida isso influenciou na sua vida, nas coberturas políticas que você fez durante sua carreira. Foi decisivo por 2 motivos. A política municipal é um microcosmo que reflete nitidamente a política em esferas mais altas. Então, um exemplo. Eu estava em Taquaritinga, eu estava escrevendo sobre a sucessão, sobre a eleição do presidente da Câmara, quando havia no governo Figueiredo. A disputa era entre um candidato da oposição, o Djalma Marinho, e o Nelson Marquesan, que era deputado do governo. Aí eu falei para o meu pai, eu estou escrevendo 2 capas, que o resultado parece estar meio... Está dividido, a Câmara está dividida e 2 capas, só vou publicar uma. Ele falou assim, quem é o candidato do governo? Eu falei, é o Nelson Marquesan. Ele falou, pode fazer só essa capa. Eu falei, como assim? Ele falou, é que nem aqui em Taquaritinga. Se tiver 2 candidatos à presidência da Câmara, a gente chega e resolve. Falou, sabe aquela professora que você queria nomear e tal, está saindo. Você fala isso para o vereador, ele vota em você. Então é só jogo de cena, ele falou. Isso parece piada. Eu fui para Brasília, entrei na sala do Heitor Ferreira, que era o 2º homem do Golbery Couto Silva, que mandava babu. E ele estava no telefone falando com o deputado, mas deputado, aquilo que o senhor pediu lá, aquela verba, está saindo. Eu falei, eu só vou escrever sobre o Marquesan. Escrevi e, evidentemente, foi eleito com uma larga diferença. Essa foi a primeira lição. A segunda, vou ser breve, é que eu aprendi que o poder é efêmero, aprendi a distinguir quem me trata como pessoa jurídica ou como pessoa física, quem gostava de mim ou do filho do prefeito, e aprendi a perder, porque meu pai ganhou 4 eleições, mas também perdeu outras tantas, com os candidatos que ele lançava. Como ele era um populista típico, ele não queria sucessor. Ele lançava um candidato fraco, mas quem era tratado como derrotado era ele. E eu posso dizer o seguinte, os políticos vêm aqui, ficam falando com aparente naturalidade, derrota eleitoral é igualzinho morte em família, é igualzinho. Você tem a sensação de que tem um parente morto na sala. Luto. Luto, total. Então é duro perder. E eu aprendi isso aí. Eu nunca
Eu nunca banquei o príncipe, não, nunca me deslumbrei com cargos que ocupava por causa disso, porque eu via como meu pai era tratado antes, não, enquanto exercia o poder ou fora dele. Mas o jornalismo é uma profissão perigosa, né, para a gente se deslumbrar, né, principalmente porque o jornalista convive muito próximo do poder, principalmente nas coberturas políticas, né, Augusto? E tem que manter uma distância que permita que você não se queime. Tem fontes historicamente perigosas, né? Por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, ele sabia tudo. Sabia como lidar com jornalistas de tal forma que ele entrava no Estadão e parava na sala do Dr. Júlio Mesquita, tinha uma notícia para ele. Parava na minha sala, tinha uma para mim. Ia depois ao editor de política e ia ao repórter, sabia lidar assim. Só que eu sempre o chamei de senhor, nunca tomei intimidades, porque a primeira coisa que faz um cara com o temperamento dele na primeira coisa que você escreva que não o agrade, ele te dá uma bronca, e você não pode ouvir bronca de fonte. Mas eu sempre preferi lidar menos com fonte e mais com dedução. Eu gosto mais de reportagem de campo, eu gosto mais, e também por isso eu naturalmente fui encaminhado para a direção de equipes. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo coordenando, e por isso é que eu assumi cargos de chefia muito cedo. Pois é, embora você tenha assumido cargos de chefia muito cedo, você nunca abandonou a verve do repórter, né? Não, e nunca parei de escrever. Eu queria saber o seguinte, a vida de um jornalista, como a gente sabe, é composta de várias aventuras. Qual foi a maior de todas, né, na sua trajetória? Olha, é difícil, você tem vários campos, né? Como é que tem a mais gostosa, a mais divertida, a mais absurda, tem todo tipo. Uma das histórias encantadoras para mim foi conhecer o Fidel Castro, entrevistar o Fidel Castro e perceber que os jornalistas brasileiros, né, por ideologia, aumentam até a altura do cara, engrossam a voz e tal. Quando o Fidel começou a falar, quando ele entrou na sala, eu percebi... Como que foi? Desculpa, Augusto. Em que situação, em que momento foi? Foi o seguinte, posso me estender um pouquinho? Claro, fique à vontade. Essa história foi a seguinte, nós chegamos a Cuba no voo inaugural da VASP. O Quércia, vejam o que é a vida, ficou amigo do Fidel e botou uma rota lá, criou uma rota para São Paulo-Havana. Chegamos. Na pista do aeroporto, ela falou, o comandante está muito, o cara que nos recebeu, falou, o comandante está muito feliz com a vinda de vocês, tá, e vai conversar com vocês a qualquer momento, acho que hoje ainda. Aí fomos para o hotel. O hotel tinha sido construído pela máfia e inaugurado 3 meses antes da Revolução. Imagina o que não aconteceu com o consultor da máfia em Cuba, que achou, pode construir que está tudo bem. O hotel era incrível, ainda tá, eu fui em 87, e o hotel estava lá, funcionando maravilhosamente. E nós esperando, então, o Fidel chamar. Ele chama na hora que der na telha. Passou o primeiro dia no hotel. No segundo dia eu falei, vou começar a andar aqui por Cuba. Vou esperar em algum bar e fui lá para Floridita, os bares que o Hemingway tornou famosos. Eu frequentava e bebia bem. Teve um dia em que eu fui para um bar, já no 3º, 4º dia de espera, eu fui para um bar e pedi o chamado Papa Doble. Papa Hemingway era o apelido dele. Papa Doble, você imagina o que vinha, aquelas bebidas caribenhas. Eu no 8º copo, no 7º copo, não vou bancar aqui o abstêmio, o garçom falou assim para mim, sabia que aqui, eu falei, não tem táxi aqui, né? Ele falou, não, mas você pode parar qualquer carro. Eu falei, o cara para e o quê? Ele falou, para e cobra $1. Aí eu comecei a escolher por marcas, assim, Studebaker, só parece filme de época, né? Só tem carro antigo. Parava o Studebaker, falava, vamos para tal lugar. Comecei a andar. E por sorte o Fidel não chamou. Ele chamou assim, nós estávamos numa recepção no Ministério das Relações Exteriores, com cascatas de frutos do mar, que se a população visse, teria outra revolução para derrubar o governo. Porque eu não vi um gordo na rua de Cuba, todos estavam nessa recepção. Ninguém é gordo, porque é ração, né? Claro. Não dá para engordar. Aí chega o Fidel. Comandante está aí. Comandante, parece que você está vendo Nossa Senhora, para tudo.
E o Fidel chegou, eu olhei, ele estava com o coturno, salto carrapeta, né? E eu vi que ele tinha a minha altura. Eu tenho 1,87 m. A minha altura, não 2 metros, como escreveu o meu amigo Fernando Moraes, que na volta eu falei, ô Fernando, mas você é mentiroso, né? Porque você falar assim para mim, o cara é um cavalo, 2 metros de altura. Não, ele é um homem alto. E quando ele começou a falar, eu percebi que ele tinha voz fina, voz esganiçada. Eu falei, mas como é que esse povo cubano aguenta 7 horas de discurso com esse tom de voz? Você, no teu programa, não admitiria que ele falasse mais de 2 minutos. Esse é o Fidel que eu conheci, e ele falava que ele mentia o tempo todo na entrevista, tipo Paulo Maluf. Fazia uma pergunta, ele respondia outra coisa. É um cara que tem um grande papel na história, mas olha, pode tirar assim 40% que fica de bom tamanho. Augusto, nesta convivência com os principais atores e personagens políticos do Brasil, da nossa história recente, quem você destacaria, seja ministro, presidente, governadores, do lado positivo e também negativamente? Tancredo Neves, do lado positivo, o maior conciliador, o maior negociador que eu vi na minha vida, e um cara espertíssimo, que ele te dava uma entrevista que era uma lição de vida, né? Ele dizia, por exemplo, vou te dar um exemplo, Tancredo Neves. Ele falava assim que você, toda vez que alguém quer te visitar, você deve dizer o seguinte, não, faço questão de te homenagear com a minha visita. Ele falou, então em vez de você receber o cara na tua casa, você vai conversar com ele, come a comida dele, bebe a comida dele e escolhe a hora de ir embora. É maravilhoso, porque vocês três certamente já sofreram com visita que não vai embora. Sem dúvida, sem dúvida. Então ele falava coisas desse tipo. Ou quando foi convidado para participar da campanha do anticandidato, não sei o que, não ia ganhar, ele falou assim, mas esse cara não é apoiado pelo Hugo Abreu, aquele general paraquedista? Os caras do PMDB que estavam tentando convencer, falaram, é ele mesmo. Ele falou, olha aqui, ó, para descer da calçada para a rua, eu olho, examino e tal, você acha que eu vou apoiar alguém que pula de 2.000 metros? Esse é o Tancredo como positivo. Como negativo, para não ficar insistindo no discurso aí do presente, eu acho que foram os generais. O general Garrastazu Médici foi o pior de todos, por exemplo, porque por maiores que sejam as restrições que eu faça aos presidentes civis, eu não posso esquecer o que fizeram os assassinos, né, da democracia brasileira. Mas a pessoa por quem eu tenho mais admiração, sem ter conhecido pessoalmente, é o Getúlio Vargas, pela habilidade. Quem consegue governar o Brasil por um período equivalente a 20 anos é muito bom, né? É muito bom político, como político. Entre os vivos, eu tenho muita admiração pelo Fernando Henrique Cardoso, pela cultura, pela elegância, sobretudo, e por ter realmente tentado transformar o Brasil num país civilizado. E entre os vivos, o lado negativo, já que você citou um positivo vivo. O Lula, porque eu conheci o Lula, eu entrevistei o Lula 300 vezes. 300 vezes, ele foi ao Roda Viva 8 vezes, nem todos eu apresentei. 8 vezes, eu conversava com o Lula direto. E eu fui percebendo o que a ação corrosiva exercida pelo sistema sobre uma pessoa que tinha, sim, qualidades e sonhos. O Lula é um homem que deixou de sonhar. Mas você chegou a ter simpatia por ele no começo, eu quando ele tinha aquele verniz. Ele estava modernizando o sindicalismo. Sim. Eu fui uma vez assistir, durante a greve, uma das grandes greves do ABC, eu fui... são essas coisas que te acontecem na vida de jornalista e que dão encanto, né, à profissão. Eu fui com Vinícius de Moraes assistir a uma missa que era inspirada no poema Operário em Construção, da fase socialista do Vinícius. Então você via aquela multidão, né, acreditando na volta da democracia, acreditando num sindicalismo puro. Eu achava que o Lula estava entendendo aquilo e, de repente, você vê um cara mais interessado num sítio,
num favor desse tipo, eu acho uma coisa muito mesquinha para quem fez o povo brasileiro sonhar muito. Quando o Lula foi eleito, embora eu não tivesse votado nele, eu escrevi um texto no Jornal do Brasil, capa de um caderno, que se chama Brasil da Silva, o texto. Dizendo que os da Silva, eu sou da Silva também, da Silva, como diz o Milor, é o anonimato assinado. Né? Exato. Porque todo mundo é e da ninguém Silva. é. Aí eu falei, pô, chegaram os humildes, aí ó, o poder tal. Ele botou esse texto no gabinete dele, de presidente, e não entendeu nada, não fez nada daquilo. Então foi uma decepção muito grande, porque foi uma decepção nacional. Né? Sendo a última pergunta do bloco? Bom, você? Pode tirar para o ímpar aí. Ok. Augusto, eu queria saber, bom, desculpa, primeiro eu queria relembrar um episódio a partir disso, te fazer uma pergunta. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Zuenir Ventura, e aí ele falou da profissão, enfim, do fascínio dele pelo jornalismo, mas ele disse que odiava escrever, que era um parto para ele, falou da angústia de escrever. Eu queria que você falasse também desse momento, se você sentia ou ainda sente, já sentiu essa angústia, aquele momento em que você tem que transformar aquilo que você viu, que você sentiu, para algo que faça sentido para as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo sempre que fazer televisão é o máximo, porque você termina a conversa e não precisa escrever. É mais fácil. Mas eu sempre fui fascinado pela escrita. Eu sou um jornalista de texto. Por isso que eu sempre fiz televisão, agora rádio, lateralmente. Não é a minha vocação. Eu gosto de escrever. Eu gosto da palavra, eu gosto de ler dicionário, eu gosto de brincar como fazia o Carlos Drummond de Andrade, qual é a palavra mais bonita da língua. Aliás, eu acho que é crepúsculo. Eu gosto de palavras assim e gosto de perguntar para as pessoas o que vocês acham disso. Eu gosto da palavra. Mas é angustiante. Foi muito angustiante escrever, até que eu descobri uma fórmula que me facilitou a vida. Eu escrevo o primeiro parágrafo e o último parágrafo para começo de conversa, e a partir daí ficou tudo mais fácil. Porque é como montar um chassi de carro, aí você já sabe o que é que você vai botar em cima. E eu gosto do texto e acho uma coisa misteriosa, né, docemente misteriosa, a ordem emitida pelo cérebro, vinda ninguém sabe de onde, que manda você escrever alguma coisa. Entre essas expressões que foram usadas, que eu usei antes de outros, está, por exemplo, a Lei de Gerson. Essa Lei de Gerson era uma propaganda que tinha sido, que o jogador, o Gerson. Protagonizava, e ele falava assim, é preciso levar vantagem em tudo, é preciso levar vantagem em tudo. Eu trabalhava no Estadão e falei, pô, o Brasil não pode seguir essa regra, isso é a Lei de Gerson, que aliás era uma boa pessoa. E isso vira lugar comum, vira e cai em domínio público. Agora, por que eu tive a ideia de escrever Lei de Gerson? Não sei. Desceu. E assim, eu gosto de trabalhar porque eu acho isso aí muito lírico e misterioso. Bacana. Nós vamos para o nosso próximo intervalo. Na sequência, voltamos com o Livre, hoje combatendo esse papo especial com Augusto Nunes.